Falar sobre religião de matriz africana na escola era uma coisa, tipo, surreal, assim. Era muito estigmatizado. As pessoas, né, os professores, os alunos, achavam que era coisa do demônio, né, vamos falar assim. E sendo que eram umas coisas que estavam presentes, assim, no nosso dia a dia. Mas é o que as pessoas falavam, então a gente acabava reproduzindo, né? Ferraz, sou natural de Berilo, no Médio, do Vale de Jequitinhonha. Atualmente eu moro em Diamantina, faço graduação em História no UFVJM. Eu participo também do programa de Educação Tutorial, Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão na UFVJM. Sou integrante do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade, e estou atuando na linha de pesquisa sobre estudos culturais afro-brasileiros. A minha participação no projeto Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé, uma Senhora da Garrafa, é a revisão do texto das notas de rodapé. Trabalhamos, que eu trabalhei em conjunto, com o coletivo, na revisão dessas notas de rodapé para que elas tornassem mais acessíveis ao leitor, porque a ideia do livro é dar essa acessibilidade. Como são palavras em Yorubá, mas que também são palavras que estão aportuguesadas, a gente colocou elas aportuguesadas, elas, mesmo que estão aportuguesadas, elas são de difícil acesso para a população, em geral. Tipo, o significado é difícil, para as pessoas. Muitas pessoas não têm conhecimento do significado dessas palavras. Então a gente colocou essas notas de rodapé para que tornasse mais acessível, porque é difícil, dicionários com a temática afro-brasileira e com essas palavras de origem africana. Então a gente colocou essas notas para dar um suporte melhor para o texto, para que ficasse mais acessível mesmo. A minha maior dificuldade em trabalhar com o texto, como deixar acessível mesmo, porque a intenção do texto é tanto atingir tanto crianças até idosos. E como conciliar isso, Porque crianças, ela tem uma forma de entender as coisas. As pessoas idosas também, as pessoas da faculdade, as pessoas mais jovens. Então, como é que a gente poderia conciliar isso, E aí, em conjunto com o Gustavo, com a Paula e com o Robson, a gente tentou escrever, revisar esses textos para que não prejudicasse nenhum e nem o outro, E a gente espera que a gente conseguiu isso. Acho que essa foi a minha maior dificuldade. Montar este grupo, Escrevivências do Axé, eu acho que foi até no que o termo Escrevivências fala, De acordo com a Conceição Evaristo, escrever, a partir do cotidiano, que a gente está vivendo no cotidiano, E aí, o grupo foi a partir disso, tipo assim, a gente estava lá, E o Robson, ele nos convidou para participar deste grupo, e foi uma coisa mais assim, a gente achou que era mais simples, depois a gente foi construindo, foi igual o termo mesmo, foi assim, a partir do cotidiano mesmo, sabe? E aí a gente tinha pensado em vários nomes, para colocar no coletivo, até que achou este nome, que tá sendo muito conhecido pelas pessoas, mas que nos representava muito, naquele momento, nos representa ainda, e foi assim que a gente vê, vários estereótipos, preconceitos sobre a temática de religião de matriz africana, e muito disso é a falta de conhecimento também e do racismo e intolerância religiosa presente, sobre essas religiões. E é importante que tanto crianças, jovens, adultos, e pessoas mais velhas tenham conhecimento disso e possam entender sobre a cultura e sobre a religião de matriz africana. Esse livro, como a gente tinha até conversado, assim, ele é fruto, da Lei 10.639, por tratar sobre religiões de matriz africana,
e também ele contribui para que isso possa ser trabalhado dentro de sala de aula. Eu vou falar de uma experiência minha, né? Eu estudei um bom tempo, desde o meu ensino fundamental até o ensino médio, numa escola quilombola. E falar sobre religião de matriz africana na escola era uma coisa, tipo, surreal, assim. Era muito estigmatizado. As pessoas, né, os professores, os alunos, achavam que era coisa do demônio, né, vamos falar assim, e sendo que eram umas coisas que estavam presentes assim no nosso dia a dia, mas é o que as pessoas falavam, então a gente acabava reproduzindo, né? E práticas, falas que a gente falava dentro da escola referem à religião de matriz africana. Muitas coisas que a gente fazia tinha uma ligação com a religião de matriz africana, a gente não tinha conhecimento disso e demonizava a religião, sabe? Então, o livro, ele de uma forma que trabalha, assim, o lúdico, né? E também tem uma pegada um pouco acadêmica, não que isso atrapalhe. Robson, ele conseguiu fazer essa brincadeira, assim, essa transição, sem que atrapalhe a leitura do texto. Ele conseguiu conciliar o ludismo e a obra literária e acadêmica para conseguir passar para a gente sobrevivência no terreiro. E eu acho que as pessoas, né, quando ter acesso a essa obra, vão poder entender mais sobre. E eu acho que vai ser um ótimo objeto assim, para poder trabalhar em sala de aula e tentar desconstruir isso, né? Que a gente vai tentar. Então, cabe ao leitor querer também, né, se desconstruir e entender sobre as vivências no terreiro. Uma obra bastante interessante que vai trazer muitos conhecimentos assim para essa pessoa, né, que tem o interesse de ler e que seria muito importante assim para poder entender mesmo assim sobre as vivências no terreiro, sabe? E você vai encontrar romance, vai encontrar ação, vai encontrar dor também, drama, né? Então, eu acho que ele vai conseguir atingir vários gostos, né? E além de trabalhar um tema bastante importante, que é sobre as religiões de matriz africana. Então, quem puder ler, quem tiver interesse de ler, vai gostar bastante. O livro tá incrível.